Fala pessoal, beleza? A gente acabou de gravar uma aula de quase 1 hora ao vivo com o seguinte tema: como investirei meus primeiros R$1.000, R$10.000 e R$100.000. E ao longo da aula a gente desenvolveu um arquivo de texto que vai virar um PDF explicando passo a passo as opções, o que eu faria, quanto colocaria em cada coisa. Ficou sensacional. E se você quer ter acesso a esse material, tem um único link aqui na descrição do vídeo que você vai clicar nele, você vai se inscrever para a lista VIP do meu curso Método Carteira Cheia e a gente vai mandar para todo mundo que se cadastrar na lista VIP esse PDF da aula de hoje. Ficou muito bacana. Você pode baixar esse PDF, inclusive acompanhar a aula através dele. A gente faz live semanalmente aqui no canal e você pode ter acesso a essas lives. A gente avisa quando vai ter a live pelo Instagram, que é @mateus.gaboardi, também está aqui na descrição. Segue meu perfil lá, se inscreve na lista VIP, baixa esse PDF que ficou muito legal, ficou muito bacana o conteúdo da aula de hoje. Então agora para você eu desejo uma boa aula. Chegando mais uma aula com o tema que vocês escolheram na votação, que a gente fez, fazendo várias enquetes agora no Instagram. Então segue lá, @mateus.gaboardi, caso você não segue. A gente faz pesquisas para ver os temas que a galera mais gosta e aí trazer aqui o tema para gerar a maior quantidade de valor possível. E na aula de hoje a gente vai fazer um modelinho um pouco diferente. É um modelo que eu vou construir aqui junto, quase como um mapa mental, mas mais em texto, o raciocínio que a gente precisa ter para estruturar o tema. Eu acho que assim a construção, o passo a passo sendo feito, a nossa cabeça absorve muito mais. E o tema de hoje que vocês escolheram é o seguinte: como eu investiria os meus primeiros R$1.000, R$10.000 e os R$100.000. Só que antes de eu começar a explicar isso, tem uma série de pontos e de ressalvas que você que está do outro lado tem que entender. A primeira coisa, essa pergunta, só ela, é impossível responder. Por alguns fatores. O primeiro fator, R$1.000 para mim não é a mesma coisa que R$1.000 para você. R$10.000 para mim e R$100.000 para mim não é a mesma coisa que R$100.000 para você. Pode ser que seja pouco para você, seja muito para você, seja um valor adequado, um valor bacana, e eu não sei. E por causa disso, eu não sei. E exatamente por isso que a gente vai criar personas ao longo da aula de hoje. E eu vou falar como que eu investiria se eu tivesse o perfil dessa persona. Então a gente vai traçar um perfil, alguns pontos específicos, e eu vou imaginar como que essa pessoa investiria. Você pode estar pensando, Mateus, mas eu vi que você traçou o perfil e não é meu perfil, eu vou sair da aula porque não é o que eu quero. Duas coisas: se você está pensando desse jeito, de fato não é o canal para você. A ideia aqui é realmente ter educação financeira e você criar o raciocínio que precisa. E a ideia é você entender o seguinte: uma vez que você entendeu o raciocínio, você consegue replicar para a sua realidade. A ideia é que você entenda a forma de pensar. É um canal de educação, quero que você entenda o raciocínio. E o segundo ponto, realmente para facilitar a vida de vocês que vão estar acompanhando o nosso vídeo, eu vou mudar as personas ao longo da aula. Então pode ser que em algum momento eu passe por uma persona muito mais parecida com a sua e você tenha uma familiaridade maior com isso. Então a ideia é que você acompanhe o raciocínio do investidor para você entender como que se investe cada valor. E tem uma série de estudos que falam, Mateus, o investimento de R$1.000, R$10.000, R$100.000, R$1 milhão é do mesmo jeito, só muda o valor. Eu não tiro o valor agregado desses estudos. Eu entendo o raciocínio deles. Só que na realidade, a quantidade de dinheiro que você tem, ela pode mudar a forma que você joga o jogo. Porque o seu jogo, dependendo de quanto dinheiro você tem, é diferente. Isso vai ficar muito mais claro ao longo da aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos assumir algumas coisas antes. Perfeito? O que eu vou assumir? Uma persona. Imaginar alguém com 30 anos de idade, que é a minha idade, com um aporte mensal de R$500 por mês. Dado as pesquisas que a gente costuma fazer no Instagram, acaba sendo um valor médio que a galera consegue poupar por mês. Mas, Mateus, eu poupo mais, Mateus, eu poupo menos. Esquece, foca na persona e no racional. Alguém que já possui a reserva de emergência constituída, seja o Tesouro Selic, no RDB da Nubank, CDB do Banco Inter, já tem a reserva de emergência separada e não possui nenhuma outra aplicação financeira. Beleza?
Essa daqui é a nossa persona, uma pessoa com 30 anos de idade, que aporta R$500 por mês, já tem a reserva de emergência e não possui nenhuma outra aplicação financeira. Como que essa pessoa, do meu ponto de vista, deveria investir os primeiros R$1.000? Legal? Vamos ver aqui. Meus primeiros R$1.000. Legal? Tem a opção 1, que eu vou chegar chutando a lata já. Se eu tivesse esse perfil, R$1.000, eu colocaria tudo. A ideia seria colocar tudo em ações. Nossa, Matheus, colocar tudo em ações? Mas por quê? E eu vou dar aqui os motivos e eu já vou explicar o porquê. O primeiro motivo, que é o principal motivo que eu faria isso, é o seguinte. É fácil repor o montante. É fácil repor o montante. E isso tem tudo a ver com você começar com pouco. Se é fácil para você, a pessoa tem R$1.000, ela consegue poupar R$500 por mês. Você concorda que em 2 meses ela repõe o valor inteiro dela? Ela repõe o valor inteiro? Então, se o valor ele é pequeno, mesmo que seja 100% do que você tem, se ele é fácil repor, tem todo o sentido do mundo você ser mais arrojado com ele. Por quê? Por que tem sentido ser mais arrojado? Por um motivo óbvio. Em ações, esse mercado tem um maior potencial de retorno. Tem um maior potencial de retorno. E quem viu qualquer vídeo do nosso canal sabe que o nosso principal amigo nos investimentos é quem? Os juros compostos. E os juros compostos anda de mão dada com quem? Com o tempo. Ele anda de mão dada com o tempo. Quanto mais tempo eu tenho para esperar, mais os juros compostos fazem o seu efeito. Lembre da equação. O seu patrimônio é o seu aporte multiplicado pela taxa de juros elevada ao tempo. O aporte ao tempo eu tenho controle, a taxa de juros não. Só que eu sei que a taxa média de juros esperado no mercado de risco de ações tende a ser maior. Então, se eu estou começando hoje, que é o tempo mais para trás que eu posso ter para começar, e o tempo vai fazer o seu efeito, e é um capital que eu posso repor fácil, tem todo o sentido do mundo eu colocar tudo em ações nesse caso. E o terceiro motivo, que é sensacional, é que você, ao fazer isso, vai aprender do jeito certo, que é com pouco dinheiro. Essa que é uma tacada, essa que é uma das tacadas mais interessantes. Não existe nada que te ensine mais do que a prática, absolutamente nada. E você colocar um valor em ações, pouco, você vai conseguir aprender muito sobre esse mercado. Quanto mais você aprender, melhores vão ser suas decisões, melhores vão ser. E você, ano que vem, vai ser um investidor melhor que hoje. Daqui 2 anos, melhor do que daqui a 1 ano. E quanto antes você colocar a skin in the game, a pele em jogo, você vai ter resultados melhores. Então, meu conselho seria, e não é recomendação, porque não faço recomendação nesse canal alguma, mas é uma ideia que talvez tenha sentido para você, é você aprender do jeito certo. Então, são 3 motivos que eu teria, no caso, meus primeiros R$1.000 em ações. Agora, quais e quantas ações comprar com esse valor? E a realidade é que depende de alguns fatores. E aqui o valor tem uma significância bem alta. Se utilizar uma corretora de baixa ou nenhuma taxa de corretagem, compre quantas ações você quiser. Compre quantas ações você quiser. Uma sugestão, eu escolheria 5 ações de 5 setores diferentes, uma de cada setor, certo? E compraria uma de cada setor. Por que eu faria isso? Por qual motivo eu faria essa estratégia? Simples. Você já está começando, apesar de não ser um capital pequeno, você já está começando diluindo o risco. Você já está começando diluindo o risco, você vai começar a entender a dinâmica dos setores, vai te forçar a comparar ações do mesmo setor para tentar fazer a melhor escolha e você vai se interessar pelo macro. E se você entende o macro, você tem gigantescas chances de conseguir se desenvolver melhor como um investidor.
Beleza? Então, esse aqui seria o principal motivo da primeira opção. Eu colocaria tudo em renda variável. Se eu tivesse uma corretora de baixa corretagem, como a Clear, por exemplo, que é isenta de taxas, ou a Modal, que cobra 2 e pouquinho, se não me engano, eu iria nesse sentido, para a maior número de ações possível. Agora, se você tem uma corretora que cobra uma taxa de corretagem mais alta, ou que não faz dela pior nem melhor, só faz dela diferente, eu concentraria em uma ou duas ações no máximo. Porque pensa, se você tem uma taxa de corretagem de 10 reais e você compra, de repente, 10 ações, colocando 100 reais em cada uma, você pagou 900 reais de ações e 100 de corretagem, você deixou 10% para trás já. Na verdade 11, né? Porque 900 para virar 1.000 tem que subir mais do que 10%. Então você deixou 11% para trás. Então no valor nominalmente pequeno, a corretagem tem um impacto. Então você que está começando agora, cogite, primeiro estude boas corretoras, mas cogite entrar em uma corretora que talvez tenha uma taxa de corretagem mais baixa. Não é qualquer corretora, obviamente. Certo? E qual que seria um segundo cenário? Opção 2, para mim seria colocar 50%, colocar 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Por que que isso também é uma opção bem interessante para quem está começando? Por alguns motivos, vamos listá-los aqui. Motivo número 1. Você pode utilizar os aportes para balancear a sua carteira e, por consequência, controlar o risco. E controlar o risco é o que todo investidor quer. Idealmente, quando você monta a sua carteira de investimentos, e essa é a grande arma do investidor, montar uma boa carteira de investimentos, mas se ela está montada, você vai rebalancear. Você sempre segue a regra das proporções que você escolheu e baseado nessa regra, você vai sempre ficar fazendo com os seus aportes e manter o seu risco controlado. Você escolhe o risco, isso é uma coisa fantástica, você escolhe o risco que você quer se expor e você mantém esse balanceamento. E não tem nada de errado em você, mesmo com capital pequeno, começar desse jeito. Então seria uma boa segunda opção. Um outro motivo que me levaria a fazer isso é que você irá aprender o funcionamento dos dois mundos de investimento, que é o mundo da renda fixa e o mundo da renda variável. Tem gente que fala renda fixa é horrível, renda variável tá bom agora, de repente inverte, renda variável é horrível, renda fixa é a melhor coisa do momento, e insistem em comparar essas duas coisas. Não tem sentido comparar essas duas coisas. O que é melhor, uma aula de academia ou, sei lá, uma bicicleta? Não tem como comparar as duas coisas. Melhor uma maçã ou melhor uma lâmpada? Não tem como comparar, são coisas completamente distintas. A comparação só deve ser feita em relação ao custo de oportunidade. E o custo de oportunidade são coisas de mesmo risco com retornos diferentes. Renda fixa e renda variável são ferramentas completamente distintas. Uma é um martelo, a outra é uma serra. Cada um tem um uso diferente, então não adianta comparar. Você sempre tem que ter renda fixa e sempre tem que ter renda variável e a balanço dos dois é o que vai manter a sua carteira de investimentos fluindo e rendendo de acordo com o seu perfil. Então, se está começando com R$1.000, seria uma opção para você poder aprender a dinâmica dos dois mundos. E, além disso, você estará exposto em renda variável. O que tem a ver isso? Isso, o que é fundamental para o investidor de longo prazo. Se você é investidor de longo prazo, eu aconselho fortemente que você cogite colocar qualquer percentual de renda variável na sua carteira, mesmo que seja pequeno, porque esse pequeno percentual, se for assertivo, ele tem um potencial gigantesco de retorno. E se você, em vez de ter 100% em renda fixa, tiver 95% e 5% em renda variável, a chance que o seu retorno no longo prazo seja muito maior do que alguém que tem 100% em renda fixa é grande. Ah, mas Matheus, mas tem a chance dele ser menor. Tem, mas vai ser pouco menor se for menor, porque 5%, quanto que é o mínimo que vira? 0, certo? Qual que é o máximo que vira? Não tem limite. E se está jogando o jogo do longo prazo, que é o jogo para construir patrimônio e de fato ter riqueza, aí tem sentido você ter, nem que seja um pouquinho em renda variável. Mas por que você colocou 50-50? Por causa do valor nominal. Para alguém que aporta R$500 por mês, o valor nominal de 50% em cima de R$1.000 acaba sendo pouco. Tem sentido para vocês? Bora!
E, Matheus, nesse caso aqui, o que comprar de... O que comprar de renda fixa? E é importante, as pessoas acham que renda fixa é fácil, é só saber comprar qualquer coisa, que não tem risco, tem muito risco sim, toma muito cuidado. A realidade depende infinitamente do seu prazo. Depende do seu prazo, para que prazo você está investindo. Mas, se o seu intuito com este valor é aprender, tem algumas coisas que pode ser que tenham muito sentido para você fazer. A primeira coisa que tem sentido para você fazer é comprar títulos de renda fixa com, primeiro, liquidez, que eu poder resgatar a qualquer momento, e ou vencimento curto. Por que que isso é importante? Por que que é importante para quem está começando e quer aprender, na parte de renda fixa, comprar títulos ou com liquidez ou com vencimento curto? Porque diferente da sabedoria popular, que usualmente em investimentos é muito baixa, é muito rala, renda fixa você pode perder dinheiro. A única categoria de investimento de renda fixa que tem garantia de retorno nominal é um pós-fixado. Você comprou um pré-fixado ou um título atrelado à inflação, que usualmente são os híbridos, você não tem garantia de retorno sem ser no resgate. Então, se você está comprando um título, ele tem que ou ter liquidez para você resgatar, visto que está aprendendo a investir, ou um vencimento curto, se for um pré-fixado ou for um título híbrido. Porque senão você tem grandes chances de literalmente perder dinheiro ou não poder resgatar quando é renda fixa. Por exemplo, exemplos, não são recomendações, são exemplos. O Tesouro Direto Selic, que tem alta liquidez, certo? E retorno nominal garantido. A qualquer tempo que você resgate o Tesouro Direto Selic, depois de uma semana, você com certeza absoluta vai ter um retorno positivo nesse sentido. Então é um título que, apesar de não ser o mais rentável em termos de pós-fixado, você abre mão do retorno em troca da liquidez, mas você vai aprender e vai sim ter um ganho positivo em cima disso. Uma outra opção são os LCIs e os LCAs, que são títulos privados emitidos por banco, com letra de crédito imobiliário do agronegócio. Eles são exatamente idênticos para você. E a vantagem deles é que, usualmente, eles apresentam vencimentos curtos, certo? E são isentos de imposto de renda. Se eles forem pré-fixados ou híbridos, que no caso é o IPCA+, só compre se puder esperar até o vencimento, porque de outra forma você não tem garantia do seu retorno. Perfeito? Entendeu? Tem sentido para vocês? Mas, Matheus, e de renda variável, de ações? O que comprar de ações nesse caso? Você pode comprar, para mim, o mesmo raciocínio. Exatamente o mesmo raciocínio. Agora está com, em vez de R$1.000 com R$500, mas para mim o raciocínio acaba sendo no mesmo sentido. Certo? Então, para os primeiros R$1.000, eu faria uma dessas duas opções. Ou 100% em ações, com o intuito de aprender. Se tiver uma corretora de baixa corretagem, você fazer a diversificação. Se não for, concentrar em uma ou duas ações para aprender. Se você é um pouco mais conservador, eu faria meio a meio. 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Na renda fixa, buscar títulos pós-fixados com liquidez. Ou se for buscar um pré-fixado ou híbrido, um que eu possa esperar e aguardar até o vencimento. Perfeito? Então, para os R$1.000, eu faria exatamente isso. Vamos agora para o segundo camaradinha. O que eu faria com meus primeiros R$10.000? O que vocês fariam com seus primeiros R$10.000? E aí? Tem algumas considerações que a gente tem que fazer. Primeira consideração. Cada aporte agora representa um percentual menor, certo? Mas ainda assim significante. Isso aí. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem R$10.000 e aporta R$500 por mês, é 5%.
5% é um aporte bem significativo por mês. Isso quer dizer que é fácil mover o barco. É fácil direcionar o barco, como assim? Imagina que você está começando a investir agora, não sabe nada, coloca 10 mil reais em alguma coisa e viu, Matheus, que droga, coloquei uma coisa que eu não queria, que não tem liquidez e travou meu dinheiro, não posso sacar, por qualquer motivo que seja, fiz um investimento ruim, comprei um COI, não comprem COI, e o que eu posso fazer? Se você tem 10 mil reais e você aporta 500 reais por mês, você em menos de 2 anos dobrou o seu capital só com o valor. Então o seu barco está apontado para o lado errado, você consegue virando ele, de forma que eventualmente os 10 mil reais são pouco em relação ao seu montante. Então, quando o seu aporte é alto em relação ao quanto você quer colocar para começar a investir, você pode se dar o luxo de errar. Mas quanto mais dinheiro você tem, menos você tem que errar. Menos você pode errar, entre aspas. Porque o aporte vai ter um peso menor. Mas 5% de aporte, ainda assim, é bem significativo. Então, essas são minhas duas principais ressalvas em relação a começar com os 10 mil reais no cenário do cara da reserva de emergência com 500 reais por mês. Depois, ao longo da aula, a gente vai mudar um pouquinho isso, certo? E qual que seria a primeira opção, na minha visão, certo? A opção 1, para você fazer a distribuição desses 10 mil reais, que está parados na sua conta, não é reserva de emergência. Pasmem-se, seria colocar 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Ah, Matheus, mas então é exatamente a mesma coisa da outra situação? Não, não é. Ela vai mudar um pouco, você tem que entender o porquê. Vamos lá. Alguns pontos de ressalva. Para fazer isso, você também pode utilizar os aportes para balancear essa carteira, certo? E também controlar o risco da mesma forma que a carteira de R$1.000. Da mesma maneira, do mesmo jeito, tá? Essa regra acaba sendo a mesma coisa. Você também vai ter as mesmas regras aqui de cima. Você também vai aprender o funcionamento dos dois mundos, certo? Você também vai estar exposto em renda variável. Show de bola. O que muda, na minha visão, é isso aqui agora. Que é o que comprar de renda variável e comprar de renda variável e de renda fixa. E pessoal, vocês estão vendo ao vivo, vocês estão vendo depois da gravação, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse formato, se é bacana escrever no texto para construir o raciocínio, se vocês preferem os slides, a gente quer criar o melhor valor para vocês. E lembrando, se chegou nesse ponto do vídeo e está gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que tem sentido para ajudar a pessoa que está começando agora, não sabe o que fazer com o dinheiro. A ideia é agregar o máximo de valor possível. Legal, vamos lá. Então, o que comprar de renda variável e o que comprar de renda fixa? Para vocês, o que vocês fariam, hein? O que vocês fariam nessa situação? Vamos lá. O que eu acho que teria sentido na parte de renda variável, agora não seria colocar tudo em ações. Eu faria uma distribuição entre ações e agora fundos e imobiliários, que é a minha categoria atualmente não, minha categoria favorita de investimentos. E eu faria 25% e 25%. Por quê? Vamos lá, por que eu faria essa distribuição? Porque você irá aprender a dinâmica das duas principais categorias de investimento em renda variável. São duas categorias que, apesar das duas serem renda variável, tem uma dinâmica bem distinta. E se você quer aprender a diferença de ações para fundo imobiliário, tem aulas no canal que eu explico exatamente como analisar um fundo imobiliário. Eu analiso um ao vivo com vocês. Tem uma aula que eu analiso duas ações passo a passo, eu analiso os setores, resultados, para você ver a diferença da dinâmica e qual que é o objetivo e o uso de cada uma delas. Só que a ideia é você ter categorias de riscos distintos e já ir diversificando. O patrimônio está aumentando, eu tenho que abaixar o meu risco sem acabar mexendo no retorno, certo? Bora! E, além de tudo, você passa a criar uma fonte de renda pagadora de dividendos com consistência, que são os fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs. Mas, Matheus,
Não existe ações que pagam dividendos com frequência? Eu fiquei confuso agora. Existem ações que pagam dividendos com frequência, quase que mensalmente, como é o caso, por exemplo, de Itaúsa, que vem pagando dividendos com muita frequência. Só que uma empresa, quando é uma ação, ela pode decidir parar de pagar dividendos para pegar o capital dela, o lucro, e reinvestir para ela crescer. Nada de errado com isso. Eu gosto quando a empresa faz isso. Só que tem muito menos previsibilidade. Já um fundo imobiliário, ele é obrigado a distribuir de 90% a 95% por lei do lucro dele, limpo, depois de pagar gestor, taxa, tudo, para o cotista, que eu encaro como um acionista, como um sócio. Então você vai ter todo o exato mesmo dia do mês caindo um aluguel na sua conta, além do que é muito mais estável. É muito mais estável você ser sócio de um imóvel e receber o aluguel do que sócio de uma empresa que está no mercado, está na economia muito agressivo. Então, em termos de previsibilidade, de rentabilidade de retorno e previsibilidade de datas que vão cair o dividendo, que no caso é o aluguel, o fundo imobiliário tem muito mais sentido para esse uso do que as ações. Então, você começa a criar uma fonte pagadora de dividendos nesse aspecto. Legal? E você também continua com uma razoável exposição em ações, que é 25%, e tem o maior potencial de retornos. Obviamente, com maior potencial de risco. Obviamente, com maior risco. Vale ter essa ressalva aqui. Só que está exposto nesse mercado ainda, que é um mercado que no longuíssimo prazo acaba sendo o mais rentável de todos. Então, esses são os principais motivos para mim que eu teria essa distribuição com R$10 mil em renda variável. Agora, e em renda fixa? O que eu teria em renda fixa nessa situação? Agora sim, eu faria uma distribuição, certo? Entre pré-fixados, pós-fixados e híbridos. E o pessoal que está no Instagram vai para o YouTube, que está rolando lá tudo isso aqui escrito. E distribuiria entre os 3 tipos de títulos. Por quê? Por quê e quanto? Algo que para mim soa coerente e tem bastante sentido seria essa distribuição aqui. 10% em pré-fixados. Por que só 10% em pré-fixados? Pré-fixados, do meu ponto de vista, que é simplesmente o meu ponto de vista, são em oportunidades de momento, certo? E para médio prazo. 2019, um ano que a Selic veio caindo paulatinamente, agora 4,5% em dezembro de 2019, o que está acontecendo? Quem contratou um pré-fixado está tendo um ganho real cada vez um pouco maior, porque a inflação também está descendo consistentemente em relação aos anos anteriores e o ganho real aumenta. Só que a inflação ela é imprevisível no longo prazo. E se você tiver um investimento de um pré-fixado para o longuíssimo prazo, a inflação é sua maior inimiga, é a maior inimiga de qualquer investidor. Então, em um cenário que a economia tende a ser positiva e tem taxas pré-fixadas, que é o título de maior risco, portanto, no dia que ele mais paga, ter um pouco de capital em renda fixa nele, tem sentido para você tentar cavar essa oportunidade e gerar um capital maior, além do fato que é o único título que eu sei exatamente o quanto eu vou receber no vencimento. Então, tem sentido você pegar um pedaço do seu capital nesse cenário e colocar um pouco em pré-fixado. Mateus, por que 10, não 20, não 30? Me soa coerente ter esses 10%. Então, é o valor que, para mim, acaba tendo bastante sentido, certo? É os 10 do 50, entendeu? Estou pegando, vou somar os 50% aqui. Colocaria 30%, certo? Em IPCA+. Em IPCA+, que são os títulos híbridos. São os títulos híbridos, que são os títulos para longo prazo. Um título híbrido IPCA+, é o único tipo de título que garante retorno real. E o retorno real é o único retorno que importa para o investidor. O que é retorno real? É o ganho acima da inflação. Contratou IPCA mais 4, a inflação foi de 10, você ganha 14. Mas você ganhou quanto de fato? 4, porque 10% a inflação comeu. Contratou IPCA mais 4, a inflação foi de 2, você ganhou 6 nominal. A inflação foi de 20, você ganhou 24. Então ele garante um retorno acima da inflação, ele tira a inflação da jogada, que é uma tacada sensacional, você eliminar uma variável no meio dos investimentos. Então é um título híbrido. Quem está jogando o jogo do longo prazo tem sentido ter bastante dele na sua carteira. Qual que é o contraponto? Por ele ser o mais seguro, a lei máxima do risco-retorno, ele no momento que você contrata é o que menos paga. Só que se a inflação subir, você vai agradecer que você tem esse título. E eu colocaria os outros 10% em pós-fixados. Qualquer pós-fixado? Não, eu colocaria esses 10% em pós-fixados privados. Por que privados? Privado como CDB,
majoritariamente CDB, porque eles pagam mais que o Tesouro Selic, certo? Ah, mas tem mais risco? O principal risco dele acaba sendo a liquidez. Porque se o banco quebra, o FGC cobra até R$250 mil por instituição, por CPF, com limite de 1 milhão. Ah, mas ele cobra se todos os bancos quebrarem ao mesmo tempo? Não, não cobra. É um risco mínimo que eu aceito. Então, por mim, eu colocaria 10% nesse sentido. Beleza? Então, eu colocaria simplesmente pelo fato que paga mais, abrindo mão da liquidez, porque não existe almoço grátis. Então eu colocaria o dinheiro que eu aceito ele não precisar dele até o vencimento. E é uma distribuição de uma carteira que geraria um rendimento um pouco maior, 110, 120% do CDI, você acaba conseguindo em um CDB. Legal? Então essa aqui seria para mim a opção mais saudável para você montar a sua carteira com os seus 10 mil reais. Acaba sendo bem coerente para você começar nesse sentido. Se você for muito mais arrojado, você pode voltar e replicar a opção 1 dos R$1.000, que ter 100% em ações, mas aí com uma distribuição mais uniforme, podendo ter mais empresas, mais ações, ser sócio de mais ações. E Matheus, como é que você investiria agora os meus primeiros R$100 mil? Eu tenho isso parado, eu quero começar a investir. Bom, eu faria algumas coisas de extrema relevância nesse caso. Eu entenderia muito, mas muito bem, entenderia muito bem o meu perfil de investidor, certo? Antes de aportar qualquer coisa. E aqui entra um desafio gigantesco. Você pode traçar seu perfil em teste, você pode traçar o seu perfil com você mesmo, qualquer coisa que seja. Você não se conhece até você colocar a pele no jogo. Tem um ditado não, né? Que o Mike Tyson não faz ditado, é uma frase do Mike Tyson. Ele fala que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. E você vai tomar o primeiro soco na cara do mercado, principalmente em renda variável, ou entrando em renda fixa, ficando fora da renda variável, e você não se conhece até você ter a dor. E você tem que entender, tem que ser muito claro para você qual que é o seu perfil, sua tolerância ao risco. E se eu não sou um cara que tenho essa noção, visto que eu nunca investi, o que eu poderia fazer? Para entender meu perfil, eu começaria com o mínimo possível em renda variável. O mínimo possível. Além do fato de nos conhecer, o aporte mensal agora tem um percentual não muito pequeno, tem um percentual pequeno em relação ao todo. Logo, é muito mais difícil ajustar a rota do barco. Perfeito? É muito mais difícil ajustar a rota do barco. Quando você tem muito capital em relação ao seu aporte, tem 100 mil reais e aporta 500 reais por mês, como o cenário que está montado aqui, fica mais complicado você mexer no seu barco, porque você colocou 100 mil reais errado, colocou tudo num pré-fixado, colocou tudo num COI, comprou a ação da dica que a saída está caindo, é difícil você virar a direção do seu navio, são muitos e muitos meses para você arrumar. Então já que você tem que montar um navio maior, que seja montado na direção certa. E como é que eu monto o navio na direção certa? Colocando coisas flexíveis, que tenham liquidez, tenham retorno garantido, começando com um capital menor na parte mais arrojada, de forma que você consiga ir ajustando a rota do navio, construindo um motor mais forte para ele ir na direção certa. Então essa que é a ideia de quem está começando com 100 mil reais e não tem o perfil, acaba não conseguindo constituir exatamente o que precisa. E o segundo ponto, obviamente, que tem alinhamento com os outros dois, eu depois disso iria migrando aos poucos para a renda variável, até eu entender quantos por cento do meu capital eu aceito ver cair 60%, e sim, 60% é a queda esperada da Bolsa de Valores normal, ela faz isso normalmente, sem ser nenhum evento cataclísmico, porque tudo é corrigido ao longo do tempo, sem chorar, sem brigar com o namorado, brigar com a namorada, chutar o cachorro, se educado com o garçom. Eu teria que entender isso, mas eu só entendo de fato com a pele no jogo. E caso você seja malandrinho e queira de fato começar com mais renda variável, se quiser começar com mais renda variável, o que você poderia fazer? Eu começaria mais forte, mais pesado em fundos
imobiliários, a categoria de investimento de renda variável, vou colocar a webcam aqui. Fundos imobiliários é uma categoria de investimento de renda variável que tem um risco menor que ações, maior que renda fixa, mas tem um retorno maior que a renda fixa e uma estabilidade maior que as ações. Então é uma opção muito interessante para quem está querendo começar nesse meio. Eu gosto muito de fundos imobiliários, você pode diversificar entre setores diferentes, shoppings, galpões logísticos, hospitais e usufruir dos aluguéis. Então tem muito sentido você começar em renda variável entendendo fundos imobiliários. A dinâmica também é mais simples para você entender do que de uma ação. Então eu começaria mais forte em fundos imobiliários, porque tem menos risco. E se quiser colocar em ações, eu faria isso com foco em empresas, pode ler ações, certo? Classificadas como de menor risco. Só que eu não quero escrever de menor risco, porque você vai achar que é mais tranquilo investir nisso. Vou pôr entre aspas aqui então. Então empresas de menor risco, que tendem a ser mais estáveis. Como por exemplo, o quê? E aqui eu tenho a maior ressalva do mundo de escrever exemplo de empresas. Este não é um canal de recomendação. Não é um canal do que você deve comprar e o que você não deve comprar. É um exemplo da minha visão do que acaba tendo mais sentido. Eu quero dividir a experiência do que eu tenho para vocês pegarem, aprenderem com os meus erros e montarem o que tem sentido para vocês. Então não é uma recomendação jamais. Um dos maiores orgulhos que eu tenho desse canal, do nosso trabalho aqui em equipe, é não fazer recomendação. É querer que vocês se eduquem, querer que vocês aprendam. Legal? Dadas essas ressalvas, vou dar um exemplo aqui de uma empresa que na minha visão são empresas mais estáveis, como por exemplo a Ambev. A Ambev é uma empresa que historicamente é mais estável, ela oscila menos. Obviamente ela tem um retorno um pouco menor, certo? Ela tem um retorno um pouco menor em teoria, porque ela é muito mais estável. Ela tem 70% do mercado, ela não tem muito mais para onde crescer, então o crescimento dela é um pouco mais limitado, certo? Só que eu também teria alguma parte do capital, alguma parte menor do capital em ações de maior risco. Leia maior potencial de retorno. Como, por exemplo, de novo, a Raia Drogasil. Só para quem quiser ver aqui, o código de negociação da Bolsa de Valores. A Raia Drogasil, que é uma empresa do setor, que a galera classifica como setor do varejo, não acho errado, ela realmente é pro setor do varejo. Eu classifico ela como farmácias, porque ela trabalha no setor de varejo, linkado com o setor da saúde, acaba sendo uma mescla. É um setor extremamente competitivo, ela é líder de mercado com 13%, então tem muito espaço para crescer, mas tem muita gente querendo brigar, mas o potencial de retorno dela é muito maior do que o potencial de retorno da Ambev, dado o cenário macro. Então eu teria um pouco de capital nesse risco também, para ter um sentido de que, se eu acertar a mão, rentabiliza muito mais. Eu estou exposto em renda variável, já que eu estou com uma parte em ações, uma parte em fundo imobiliário, uma subparte das ações e um capital de maior risco, de forma que eu estou diversificando. Entenderam? Tem sentido, pessoal? Pessoal, bem lembrado, tá? Falar na lista de direto? Pessoal, tá no link aqui da descrição já o link para vocês entrarem na lista VIP do curso Método Carteira Cheia. O curso que foi lançado esse ano não vai ter mais lançamento desse curso, mas quem quiser entrar na lista VIP para ser convidado para o próximo lançamento desse curso, tá o link aqui. É um curso que eu ensino de cabo a rabo você montar a sua carteira de investimentos do zero, tratando de finanças pessoais, comportamentais, categorias de investimento, todos os tipos de carteira. Isso aqui é uma pincelada do que a gente vê por lá, isso é realmente para você criar um mindset e aprender, mas lá é onde realmente a gente pega a pessoa pela mão e leva até aonde ela precisa. Não deixa de se inscrever aqui no link, a inscrição é gratuita, tá? Você entrar na lista, a gente vai ficar mantendo as pessoas informadas. Certo? Muito obrigado. E a gente vai mandar tudo em PDF. Legal, e a gente vai mandar para o pessoal do curso o PDF dessa aula, certo? Sim. Beleza, obrigado pessoal aqui pelo lembrete. Bora, voltando. Bacana. Legal, eu faria essa distribuição aqui em renda variável e em renda fixa. Perdão, qual que seria a distribuição percentual? Acabei não colocando aqui. Eu colocaria, pensando nessa distribuição aqui, ó. Eu coloquei aqui 50% já, não coloquei? 100 mil? Não coloquei. Eu colocaria, se a pessoa for bem agressiva, tá? Uma opção 1, a pessoa é bem agressiva e quer ter 50%
em renda variável. Sim, é bem agressivo 50% em renda variável e 50% em renda fixa. Eu teria, nesse caso aqui, na parte de renda variável, seguindo esse mesmo raciocínio aqui, tá? 30% em fundos imobiliários e 20% em ações. De forma que eu estou concentrando a maior parte do meu capital, certo? Em fundos imobiliários e 20%, uma menor parte desses 50%, em ações com um potencial maior de retorno. Isso é uma coisa engraçada, que não é tão intuitivo, mas é assim que muita gente que investe bem faz. Muita gente que investe bem faz de outro jeito também, mas esse é o que tem mais sentido. O meu grande foco é controlar risco e deixar o retorno tomar conta de si. Quanto mais arriscado é alguma coisa, o percentual na minha carteira é menor. De forma que se eu errei, a queda dói menos, mas se eu acertei, o negócio vai embora. O negócio vai embora. Então, Matheus, eu poderia ter ganho 400 mil reais, mas você ganhou 300, está excelente. Colocando 10 mil, podia virar zero. 20 podia virar zero, dói mais a perda. Dói mais a perda. Então, eu trabalho desse jeito. Não quer dizer que você tem que fazer isso também. Mas para mim tem muito sentido, quanto mais arriscado alguma coisa, menor o percentual que eu tenho. E exatamente por isso que eu coloquei 30% em fundo imobiliário e 20% em ações, para ter essa distribuição. Beleza? Tem sentido para vocês? Show de bola! E depois disso, os 50% de renda, os 50% de renda fixa, eu teria o quê? Uma distribuição em torno de 20, 20 e 10%, respectivamente, pós, híbrido e pré-fixado. Eu faria essa distribuição aqui. E como que eu buscaria? Vamos lá. Aqui. Seguinte, eu buscaria títulos privados também. Para quais? Para os três. Eu buscaria para os três. Para os três. Assumindo que o dinheiro que eu aceito vê até o vencimento. Mesmo no pós, mesmo no híbrido, mesmo no pré. Por quê? Porque eu tenho minha reserva de emergência separada, então eu não preciso de liquidez. Se eu não preciso de liquidez, eu abro mão dela em troca do retorno. Então essa que é uma grande tacada. E a segunda coisa, eu buscaria vencimentos mais longos. Por quê? Quanto maior o vencimento, ou seja, mais tempo para vencer o título, 5, 10 anos, maior o retorno. Obviamente porque tem mais risco, deixar lá por mais tempo tem um risco maior, acaba tendo um retorno maior nesse sentido. Legal? Essa aqui seria a primeira opção. E qual que seria a opção 2? Que é mais conservadora. Qual que seria essa segunda opção? Eu começaria com 90%, tá? Em renda fixa e 10% em renda variável. Eu faria essa distribuição e faria aportes mensais. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Mensais apenas em renda variável. Eu só aportaria em renda variável até chegar na proporção que eu julguei ideal no início, na parte da montagem da carteira. Como assim, Matheus? Imagina que de repente você acredita que você suporta 30% do seu capital em renda variável e 70% em renda fixa e você nunca investiu. Então você não sabe de fato se você aceita 30% em renda variável. Então se você começar com 90% em renda fixa, 10% em renda variável, você entrou no rio, mas não de cabeça, você entrou com um pedacinho do seu pé. E logo você vai sentir a temperatura do rio, se ele está subindo a maré, está descendo a maré, se algum peixe vem te morte, se pisa alguma pedra, e você vai sentir a sua tolerância ao rio, sua tolerância ao risco. E você fazendo aportes que são pequenos, que são 0,5% do seu patrimônio em renda variável, você vai aumentando o seu aporte em renda variável, vai sentindo, colocando, entrando mais com a perna, até que vai chegar um ponto que vai te doer. E esse é o ponto de você parar, de você não entrar mais. Além do que, você está aportando antes em renda variável, deixando o tempo fazer seu trabalho. Logo, tem muito sentido você conseguir constituir a construção do seu patrimônio dessa forma. O Rafael perguntou, por que não incluir debêntures na divisão? Por um simples motivo, Barude. Nada contra quem gosta de debêntures, mas eu não gosto de debêntures por uma série de motivos. Primeiro motivo, não tem proteção do FGC. Segundo motivo, os vencimentos usualmente são muito mais longos, certo?
eu só buscaria uma debênture em uma condição específica, que for uma debênture incentivada. A debênture ela pode ser comum ou incentivada. A comum ela segue a tabela do imposto de renda regressivo normal, de 22,5 até 15 depois de 2 anos, certo? A incentivada, ela é isenta de imposto de renda. Quando uma empresa vai emitir uma debênture, tem que explicar para o governo o porquê, o que ele vai fazer com aquele dinheiro, certo? E se o projeto é de infraestrutura, o governo entende como uma coisa boa e incentiva a empresa ao isentar de imposto de renda. Só que, em teoria, o que é mais arriscado? Tesouro direto, um CDB ou uma debênture? Tesouro direto tem menos risco, obviamente, o CDB é o segundo, a debênture é mais arriscada. Bacana? Logo, na lei do risco-retorno, a debênture deveria te pagar mais do que um CDB. E faz anos que eu não acho uma boa debênture. Debênture que eu falo, nossa, que debênture sensacional, vou colocar dinheiro nela. Além do que o risco dela é muito maior, as debêntures acabam não pagando muito. E um dos motivos, que é uma especulação minha, mas eu já vi muita gente boa especular do mesmo jeito, é grife. É a grife da debênture. A Petrobras emitiu uma debênture. Em 2019, a Petrobras emitiu uma debênture, não lembro o valor, um valor na casa de centenas de milhões, que pagava menos que o Tesouro Direto. Ela vendeu todas. Ela vendeu absolutamente todas. Sabe por quê? Agora você é um credor da Petrobras. Agora você emprestou dinheiro para a Petrobras. Você vai se gabar disso e é muito bom. Só que isso é pura grife. E as empresas perceberam que as pessoas compram. As pessoas compram, ela tem que pagar menos porque pagar mais. Então é por isso que eu não incluí debêntures. Porém, Baruch, não tem problema algum você gostar de uma debênture, comprar e ter na sua carteira. O que eu estou falando é o meu perfil aqui. A minha carteira de investimentos, eu tenho 99% em renda variável. Eu não tenho renda fixa. Eu tenho um tequinho em renda fixa. Mas você viu que a recomendação não, né? Que a montagem aqui que eu estou fazendo de carteiras, todas têm quase renda fixa, porque tem sentido para esse perfil de pessoa. Então não tem certo e não tem errado. Você tem que aprender, e você vai aprender, o que tem que ser constituído para você montar uma boa carteira de investimentos. Perfeito? Se eu respondi, comenta aí. Qualquer dúvida é só perguntar. E não esqueça de dar o like nessa aula. Muito obrigado, Gabriel. Bora lá. Então a segunda opção, eu começaria, que bom que o Word tem corretor, né? Graças a Deus. Segunda opção, ser mais conservador. Legal? E o valor que eu julgaria ideal para você poder começar. Visto que o aporte é pequeno. Vou colocar pequeno entre aspas aqui, porque, Matheus, R$500 é muito dinheiro. Pode ser. É pequeno em relação ao todo. É pequeno simplesmente em relação ao todo. Então, eu quero que você entenda isso. Legal? Então, bora lá. E uma outra coisa que é uma sugestão para você fazer também. Após um ano... No mínimo de experiência, certo? Um ano de experiência com investimento e investimentos, legal? Você começar a cogitar aumentar o percentual que você traçou inicialmente para ter em renda variável. Você soltou 70-30, pode ser que você queira mudar, mas depois de um ano, vai fazendo aportes por um ano para você ver, beleza? E o que eu faria no caso de renda variável? Em renda variável, eu não florearia muito, tá? Eu colocaria nessa situação, no caso de 90% dessas partes, das partes de renda variável, eu colocaria metade em ações e metade em fundos imobiliários. Olhem que legal, eu fui mais agressivo aqui que na outra carteira, tá 50-50, só que é 50% de 10%, então o capital menor, concorda? Então na realidade é 5%. Então apesar de a minha carteira de renda variável ser mais agressiva, a minha carteira patrimonial é menos agressiva. Enxerga isso? Vê como isso tem sentido? E é isso a construção do raciocínio do investidor que eu quero que você tenha, que eu quero que você aprenda. E em renda fixa, o que teria? Eu teria 50% em pós-fixados, 50% em pós-fixados com liquidez. Com liquidez, por quê, Matheus? Porque agora o patrimônio é maior. Então eu preciso de um resgate para poder mobilizar. E se eu quero eventualmente migrar dos 90, dos 10 para 15, para 20 e mexendo nisso, eu preciso do quê? De um título de renda fixa com liquidez, retorno nominal garantido. E isso é um pós-fixado com liquidez. Tesouro Direto Selic, RDB da Nubank, CDB do Banco Inter, funciona dessa maneira. 30% em títulos IPCA+, que me protegem da inflação. E, de novo, 10% em pré-fixados para aproveitar a oportunidade do negócio. Mas também pegaria pré-fixados privados. Beleza? Esse daqui
seria a minha distribuição para 1.000, 10.000 e 100.000. Agora eu pergunto, e se? Vamos brincar com cenários? Vamos brincar com cenários. E se agora eu não sou mais um cara de 30 anos de idade com aporte mensal de 500, não tem outra aplicação. Imagina que de repente eu não possuo reserva de emergência. O que muda? Vamos lá, o que muda? Eu não tenho reserva de emergência. O que acaba mudando para vocês? A primeira coisa que você constitui é a reserva de emergência. Então, Matheus, você vai ver que 99 de 100 educadores financeiros falam o seguinte: primeira coisa que você monta é a reserva de emergência, e eles não estão errados. Tem todo sentido para você montar a reserva de emergência, que é o dinheiro que você precisa ter separado com liquidez, retorno nominal, para uma eventualidade que usualmente é de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais. Só que, imagina que a sua reserva de emergência é de 10 mil reais e você pode aportar 500 por mês. Você vai ficar 20 meses só aportando na reserva de emergência, você vai broxar para investir. Então, apesar de ter sentido esse raciocínio, o que eu faria? Eu pegaria desses 500 reais, 400, começaria a montar a reserva de emergência e pegaria uma parcela e começaria a investir essa parcela, para pegar gosto, colocar pele em jogo. Então, apesar dos educadores financeiros quererem o seu bem, eu entendo isso, para mim tem muito sentido você pegar uma parcela e começar a investir pequena. Então, nessa situação, eu faria essa distribuição diferente. E se eu tenho 100 mil reais, pega os 100 mil, monta a reserva de emergência e investe o resto no mesmo raciocínio. Se eu tenho 10 mil reais, pega metade, monta a reserva de emergência. Mas, Matheus, ainda falta dinheiro. Não tem problema, tem 5 mil já de pulmão nessa situação aqui. Os meus aportes são 10% da minha reserva, então acaba tendo sentido. E, Matheus, e se eu consigo poupar 100 reais por mês? E se eu consigo poupar 10 mil reais por mês? O que muda? É só você fazer a conta. O que importa mesmo, o que acaba importando é o seguinte. E vamos para sacadas e conclusões. Sacadas e conclusões da aula de hoje. Conclusões, tudo certo? Tá, bora lá. Primeira sacada. Quando o seu aporte mensal representa um percentual alto em relação ao seu patrimônio, certo? Que é o que você tem para investir, você pode ser mais agressivo. Você pode ser mais agressivo, pois é fácil ajustar a rota. Essa que é a primeira sacada. Você tem 1 milhão para investir e seu aporte é 10, é uma situação. Se você tem 10 mil reais, eu digo no caso, você tem 10 mil reais, seu aporte é 10 mil reais, você pode ser muito agressivo com os 10 mil reais. Se tem 100 mil reais, seu aporte mensal é 100 mil reais, você pode ser muito agressivo. A segunda sacada, quando o seu, que é o contrário, certo? Quando o seu aporte mensal representa um percentual baixo em relação ao seu patrimônio, você deve fazer o quê? Você deve cogitar fortemente ter uma carteira mais protetiva. Uma carteira mais protetiva. E o grande ponto é, na hora de montar a sua carteira ideal, o que é a carteira ideal? Quem viu a primeira aula do canal aqui, que eu ensino a montar uma carteira de investimento, sabe o que é isso, que é a carteira meta que você tem que ter, baseada na distribuição de patrimônio que você tem. Na hora de montar a sua carteira ideal, a carteira 0, que é o que você tem hoje, certo? Deve ser o mais próxima possível da ideal, desde que você conheça o seu perfil. Conheça o seu perfil. Conheça. Caso você não conheça, e não tem problema algum você não conhecer, caso você não conheça, comece o mais cauteloso possível, certo? E a terceira grande conclusão é que você pode ser mais agressivo quanto menos precisar daquele valor, o valor que está disponível para começar. Logo, ter a sua reserva de emergência montada, certo? Em renda fixa, obviamente,
permite que você seja mais agressivo com os seus aportes iniciais. Certo? Ufa, tivemos aqui 5 páginas de construção de raciocínio. Tivemos aqui bastante trabalho, bastante constituição, bastante valor. Espero que agregue valor para vocês. Pessoal, mandem as dúvidas agora aqui, porque ficou bem bacana esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse formato de aula. Eu particularmente gostei muito. Mande aqui nos feedbacks. E se ficou alguma dúvida, você quer algum tema, deixa aqui embaixo, escreve. A ideia é agregar valor para vocês. Certo, pessoal? Deu quase 1 hora aqui de live, então eu queria agradecer a participação e a presença de todos. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!